Graça e a paz do Senhor. O Evangelho segundo Marcos, o segundo livro no Novo Testamento, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 29 ao 45. Marcos, capítulo de número 1, verso 29 até o 45. Assim diz o texto no verso de número 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoninhados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Verso 36, Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também eu lá pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Verso 40, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha ele gente de todas as partes. Vamos orar novamente, gente. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, nessa tarde, assim como fizemos pela manhã também, te pedindo o Teu auxílio, o Teu socorro, a Tua assistência, Senhor, porque não somos bons, Senhor, suficientemente em pregar ou em escutar a Tua palavra. Não conseguimos com a nossa própria força Te compreender, Senhor. Não conseguimos entender a Tua palavra, e por isso te pedimos que nos ajude, que esteja conosco, Pai, que não nos abandone, que nos apresente o Teu Filho, Cristo Jesus, aos nossos corações. Aqueles que não Te conhecem ainda, aqueles que estão frios, ou aqueles, Senhor, que continuam Te amando e querendo mais e mais do Senhor. Senhor, nos ajuda hoje, por favor, Pai. É assim que nós Te oramos, agradecidos por tudo e Te pedindo a misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Abraham Lincoln, um nome importante na história dos Estados Unidos, certa vez disse uma frase que ficou marcada durante a história. Ele disse que se quisermos, parafraseando, conhecer o caráter de uma pessoa, devemos dar poder para ela. Até porque, fazendo isso, o seu caráter seria revelado na caminhada. Essa é uma verdade. Tenho que crer nisso. 4 anos depois da morte de Cristo, nascia um pequeno menino, na cidade de Roma, ou dentro do Império Romano. Esse menino nascia num ambiente muito hostil. O seu pai era um assassino, a sua mãe uma aproveitadora, e ele tinha tudo para dar errado. Até que foi adotado certa vez por um imperador romano, tornando-se adulto aos 14 anos e declarado herdeiro do trono do maior império daquele tempo, do mundo conhecido daquela época. Aos 16 anos, Nero, famoso imperador, tornou-se de fato imperador e passou a governar o grande império romano.
um garoto, inexperiente, mal resolvido em sua vida, sem saber direito como fazer as coisas. Mas por incrível que pareça, ele começou bem. Começou dando voz ao Senado, praticando políticas públicas de valor, e dessa forma foi se destacando, até que essa profecia posterior do Abraham Lincoln começou a fazer sentido na vida dele. O poder que lhe foi concedido havia de mostrar o seu caráter. No ano de número 55 depois de Cristo, ele começou a ficar louco e assassinou o seu irmão. Mas não parou por aí. No ano 59 depois de Cristo, depois de sua mãe incomodá-lo com algumas coisas, ele decidiu matá-la também, perdendo assim sua família mais próxima. O auge da sua loucura aconteceu em 64 depois de Cristo. Uma história que é contada até os dias de hoje e estudada também. Ele tocou fogo na cidade de Roma, capital do império, e colocou a culpa nos cristãos, a fim de que isso fosse uma causa justa, um motivo para persegui-los. Meus irmãos, Nero era mau, e o poder que lhe foi concedido mostrou isso. Talvez não no comecinho, mas durante a sua caminhada isso ficou evidente. Mas não é somente Nero que é mau. Podemos pontuar vários exemplos de líderes, de políticos, de pessoas de destaque em nosso meio nos dias de hoje. Não vou citar nomes, mas que têm revelado o seu caráter por causa do poder que tem sido concedido na caminhada. Ninguém está conseguindo fugir disso. Todavia, no texto que nós lemos hoje, não sei se você percebeu, mas outro grande líder nos é apresentado. Esse que tinha todo o poder, esse que teve, que recebeu, que foi concedido todo o poder para ele, dentro da história da salvação. Só que no caminhar da sua vida, no seu proceder diário, o que acontece é que o que evidencia-se na sua própria vida é a sua bondade. Cristo não é mau. Cristo é bondoso. E o seu caráter foi revelado de acordo com o poder que lhe foi concedido. Jesus é poderoso, irmãos. E Marcos quer mostrar isso de maneira muito clara para nós. Este que foi provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito, antes de Mateus, antes de Lucas, antes de João. Marcos é mais breve, se você perceber, são 16 capítulos. Jesus está sempre em movimento, saindo de um lugar para o outro. Estava pregando e de repente se movimenta para curar um enfermo. Estava expulsando demônios, de repente vai visitar alguém em outro momento. Está sempre saindo do lugar, indo de um lugar para o outro. Marcos quer apresentar com rapidez quem é Jesus Cristo, os seus atos poderosos e por fim o seu grande ato poderoso na cruz do Calvário. Esse evangelho segundo Marcos, poucos sabem, mas ele tem a autoridade do apóstolo Pedro por trás dele. Uma vez que certo pai da igreja, por nome de Papias, certa vez disse que Marcos escreveu acuradamente tudo quanto Pedro se lembrou. Portanto, Pedro testemunhou muitos desses fatos que nós lemos aqui no Evangelho segundo Marcos, o qual quer apresentar Cristo como um servo salvador, que havia, de fato, de salvar o seu povo da condenação eterna. Essa é a grande mensagem de Marcos, que começa de maneira destacada nos primeiros versículos, até o verso 8, mostrando João Batista, um primo de Jesus Cristo, que precede a sua vinda, o seu ministério, e começa a preparar o caminho. Mas ei, João sabe o seu lugar. Em dado momento ele para e aponta para quem se deve olhar verdadeiramente. Em seguida, do verso 9 ao verso número 13, vemos o batismo, a tentação do Senhor Jesus, fazendo uma alusão com o que aconteceu no Gênesis, no relato de Adão e seu pecado. Cristo não caiu, embora foi tentado da mesma forma, ele é superior a Adão. Em seguida, do verso 14 ao verso de número 20, nós temos um texto muito importante para a nossa compreensão de hoje, onde Jesus chama alguns de seus discípulos, pescadores, provavelmente iletrados, Simão, André, Tiago e João. Imediatamente ao escutarem a voz do seu mestre, deixam tudo e o seguem. E por fim, irmãos, a partir do verso de número 1, Jesus entra numa cidade, a cidade de Cafarnaum, que é muito importante também para nós hoje.
situada na província da Galileia, ao norte da Palestina. Lá ele entra numa sinagoga, cultuar normalmente, como ele fazia, como era um judeu, junto com os seus discípulos, num sábado, o dia mais sagrado para os judeus, e que devia ser cumprido com todas as suas forças. Jesus entra lá, e o que acontece? Ele cura, ou melhor, ele expulsa um espírito imundo, e isso deixa todos muito impressionados, ao ponto de Jesus, verso de número 28, ter o seu nome espalhado rapidamente por toda a província da Galileia, um estado grande lá da Palestina. Muitas pessoas estavam conhecendo Jesus por causa desse feito. E é nesse contexto da autoridade de Cristo, do seu poder revelado nesse texto, que Marcos nos apresenta a nossa próxima ideia. Jesus é poderoso. Nós podemos ver isso de diversas maneiras. Em primeiro lugar, do verso 29 ao 34, por meio do seu domínio sobre doenças e demônios. Eu coloquei no seu boletim aí, vamos ao texto. A palavra nos diz que logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Verso 21 nos diz que Jesus estava numa sinagoga, cultuando o Senhor juntamente com o restante dos seus amigos, dos seus discípulos, os quais ele tinha chamado há pouco. Como um judeu, tinha um costume muito parecido conosco nos dias de hoje. Por vezes acaba o culto e nós saímos para comer com os nossos amigos, para fazer uma refeição com os nossos familiares. E é exatamente isso que os judeus também faziam após o Shabat, ou melhor, o culto no sábado. E dessa forma, Cristo escolhe uma localidade onde celebrar essa refeição. Que lugar é esse? É a casa de Simão e André. Ele pega Tiago, ele pega João, vai organizar os preparativos para que possa comer com seus discípulos após o culto. Só que algo havia de dar errado. Verso de número 30, a sogra de Simão, porque sim, Simão era casado, a sogra de Simão estava de cama, com febre, ela estava incapacitada. A mulher que provavelmente iria preparar toda a refeição, iria servir Jesus e os seus discípulos, não podia fazer isso naquele momento, estava incapacitada, com uma febre, como Marcos nos diz. O evangelista Lucas, no capítulo de número 4, verso de número 38, dá mais detalhes do que essa mulher tinha. Lucas, que era um médico, dá um ar mais científico da coisa, dizendo que era uma febre muito alta, quem sabe uma pneumonia. A mulher realmente estava sofrendo, de cama, incapacitada. Mas eis que havia uma solução para ela. O texto nos diz que falaram a respeito dela a Jesus. E a construção do verbo falar não diz respeito a um ato único, simplesmente alguém falando uma vez, mas algo frequente sendo comunicado a Jesus. Quem sabe Pedro orando por sua sogra: Senhor, tem misericórdia da minha sogra, vê que ela está doente, está enferma, por favor, Senhor, em vários momentos apresentando de fato essa necessidade que Pedro estava falando. A sogra de Pedro precisava de uma cura, e ele pediu ao Senhor, o qual escutou a sua voz e respondeu. Verso de número 31, então ele se aproximou dela e com um toque de graça e misericórdia tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. O toque de graça de Cristo imediatamente produz uma mudança no status dessa mulher. Vemos que a febre a deixou e ela começou a servi-los. Não podemos deixar isso passar batido. A obra de Cristo na vida da sogra de Simão produziu serviço a Deus na pessoa de Cristo e aos irmãos que estavam ao seu redor. Porque a obra da graça resulta no serviço. Assim deve ser pregado em nosso meio. O texto continua dizendo que ao anoitecer, verso de número 32, depois do pôr do sol, outra atividade estava acontecendo. O que é que Marcos quer pontuar com a gente aqui, nessa mudança de tempo, um pouco mais tarde? É que havia acabado o sábado judaico, o Shabat, o momento em que eles não permitiam de forma alguma trabalho acontecer.
Você não podia caminhar tantos quilômetros, você não podia carregar tantos quilos, porque isso se configuraria trabalho. Mas Marcos aqui nos dá a convenção judaica do fim e do começo de um dia, ao anoitecer depois do pôr do sol. Porque é diferente da nossa convenção ocidental, de quando começa um dia e termina. Marcos diz depois do sábado, quando o trabalho agora era, entre aspas, legal, o povo trabalhou. É isso que o texto vai dizer, nos comunicando que o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. A palavra levou trazendo literalmente uma ideia de carregar as pessoas que eram incapacitadas a caminhar através dos seus ombros, levando-as até Jesus, mostrando-lhes o caminho e carregando com suas próprias mãos. Era tanta gente que foi ao encontro do Senhor, uma multidão tão enorme, que o evangelista utiliza de uma figura de linguagem chamada de hipérbole, a fim de comunicar um exagero. Olha o que o verso seguinte nos diz: toda a cidade se reuniu à porta da casa. Era muita gente atrás do Senhor Jesus, e pouco tempo para administrar tudo isso. Mas ainda assim o Senhor se importou com aqueles necessitados. Verso 34, Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Os demônios sabiam a identidade do Senhor Jesus. Por vezes nos evangelhos nós escutamos ou lemos, que eles apontam para o Cristo e falam a sua identidade, que eles dizem que Jesus é o Filho de Deus. O que queres comigo? Portanto, Jesus aqui em Marcos quer um segredo temporário, para que não se revele a sua identidade. Por que Jesus queria fazer isso? Por que isso era tão importante? Comenta um homem por nome de Bruce Barton. Ele diz que Jesus se mostraria primeiro como um servo salvador, um servo sofredor, antes de se tornar o grande rei. Jesus queria revelar a sua identidade como um Messias, de acordo com o seu calendário, não de acordo com o calendário de Satanás. Somente quando o tempo fosse certo, Jesus se mostraria quem de fato ele realmente era. Mas como nós podemos nos apropriar desse pequeno texto, irmãos, dessa pequena porção das Escrituras que nós acabamos de ler? Quais são os grandes princípios reguladores para as nossas vidas? Eu creio que, imitando os discípulos, quem sabe Pedro, nós precisamos levar a Jesus as nossas petições. Em primeiro lugar, precisamos levar a Jesus as nossas petições. Não precisamos ter vergonha de apresentar a Cristo o que precisamos, ou o que o nosso próximo precisa. Afinal de contas, Ele escuta. Jesus, meus irmãos, Ele conhece sim todas as coisas. Ele é Deus onisciente de fato, mas Ele quer que nós falemos com Ele, para que nossa comunhão cresça, para que nosso coração seja transformado dia após dia. Mas tenha certeza que Deus sabe do problema, dentro do contexto aqui, familiar que você está passando. Deus sabe do casamento que você está passando, a dificuldade que está acontecendo nesse momento. Jesus sabe do problema com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos. Ele tem ciência de tudo isso, meus irmãos. Mas nós precisamos apresentar a Ele as nossas necessidades, sabendo que Ele escuta e se importa conosco. Cristo não é somente um homem, um Deus que se preocupa com assuntos eclesiásticos. Cristo é um amigo da família. Cristo é o Deus que fez uma família conosco por meio do sangue do seu próprio Filho. Portanto, a família é muito importante para Ele, especialmente as petições. Pois peça ajuda a Jesus, para que o coração daquele seu familiar seja alcançado, para aquela enfermidade que seu familiar passa ou tem seja curada, para que a vontade dele seja feita. Ele pode purificar os nossos corações, tudo de acordo com a sua vontade. Pois peça ajuda ao Senhor, mas peça por você também, porque não somente a sogra de Simão precisou de um toque de graça, Pedro também precisava.
E nós precisamos de um toque de graça do Senhor. Precisamos que Ele nos toque, que Ele demonstre a sua misericórdia por nós. Se você não é cristão, você precisa urgentemente de um toque salvador do Senhor Jesus, para te livrar da perdição eterna por causa dos seus pecados. E saiba, Ele pode sim fazer isso por você hoje. Se você já é cristão, quem sabe, com os anos passando, com o encanto pela palavra de Deus se perdendo, sem tempo para orar, sem vontade de evangelizar, sem amor pela igreja, sem vontade de cultuar com os irmãos, você precisa de um toque renovador do Senhor. E é hoje que Deus pode fazer isso com você, não mais tocando fisicamente. Não espere por isso. Espere pela pregação da palavra, onde Cristo pode tocar o seu coração por meio do seu Espírito Santo. É um lavar regenerador e renovador do Espírito, promovida por meio da palavra de Deus e a sua exposição para as nossas vidas. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos também o poder de Jesus, o fato de que Ele é poderoso por meio da sua pregação. Versos de número 35 até o verso de número 39. O texto nos diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. De madrugada. Outro dia, agora no momento, está em mente nesse sentido. O que é curioso é que Jesus foi para esse lugar, segundo o texto, orar. Não obstante toda a sua ocupação, tanta a atividade a ser realizada, tanta gente procurando, toda a cidade na porta da casa, Jesus arruma um tempo para orar, para meditar, para estar em comunhão com o seu Pai. Ele não negocia isso. O curioso, irmãos, é que o judeu mais piedoso que tinha, ele orava 3 vezes por dia, ao amanhecer, às 3 horas da tarde e ao anoitecer. De maneira simples, Marcos coloca para a gente que Jesus é superior até ao judeu, o judeu mais esforçado que tem. Ele se levanta de madrugada, não porque tem um poder nisso, mas porque precisava desse tempo de encontro com o seu Deus, com o seu Senhor. E dessa forma, Jesus vai orar num lugar deserto, silencioso, longe da multidão, longe de tudo e de todos. Provavelmente, verso de número 36, antes de acontecer isso, as pessoas começaram a bater na porta novamente. Jesus orando, e de repente amanheceu e as pessoas querendo encontrar aquele que era conhecido por expulsar demônios, o grande exorcista. Talvez as pessoas estivessem atrás do grande curandeiro, que curava, fazia milagres para ajudar os enfermos. Por isso Simão se acorda, vai bater na porta de Jesus, não o encontra em seu quarto e se desespera: onde está Jesus? O verso número 36 nos diz, de maneira simples, que Simão e seus companheiros foram procurar Jesus, minuciosamente, com detalhe, com desespero, onde está Jesus, para resolver esse problema. Finalmente encontraram Jesus no verso de número 37 e comunicaram algo para ele de maneira áspera. Quem sabe Pedro, por seu histórico aqui: todos estão te procurando. Onde estás, Jesus? Tem um monte de gente para tu curar. Tem um monte de gente, um monte de demônio para tu expulsar. Onde está você nesse momento? Saiu para orar. Meus irmãos, Jesus, ele não queria ser conhecido somente como um curandeiro. Ele é mais do que isso. Jesus não queria ser conhecido somente como um exorcista. Ele é mais do que isso. Por isso ele responde de maneira firme para Pedro. No versículo seguinte, Jesus respondeu: vamos para outro lugar. Pedro, não vamos mais ficar aqui nesse lugar, Pedro. Vamos para os povoados vizinhos, para que eu faça uma coisa em específico, para que eu pregue sobre o reino de Deus. O grande assunto da pregação de Jesus:
Jesus coloca a pregação como algo mais importante que as outras coisas, não negocia isso. Chega de tanta cura no momento, chega de tanta expulsão de demônios sem uma pregação. Preciso pregar sobre o reino de Deus, preciso que as pessoas me conheçam por meio da pregação, e não por meio somente dessas coisas miraculosas que estão acontecendo aqui em Cafarnaum, uma cidade na Galileia. E o texto diz que em resposta a essa determinação de Jesus, ele percorreu toda a Galileia. A Galileia, como eu falei, que era uma província ao norte do estado ao norte da Palestina. A Galileia tinha 250 cidades aproximadamente, entre elas Nazaré, que foi onde Jesus cresceu, e Cafarnaum. No meio ficava Samaria, de onde vêm os samaritanos, e por fim, lá ao sul ficava a Judeia, onde tínhamos Belém, que Jesus nasceu, e Jerusalém. Jesus se preocupa primeiro com a Galileia, por isso é tão desprezado posteriormente pelos judeus da Judeia. Ele vai percorrer todas aquelas cidades para pregar o evangelho, porque foi para isso que ele veio. De maneira mais específica, no final do verso de número 39, pregar nas sinagogas e expulsar os demônios. É engraçado que as duas expressões continuam aqui: pregação e obras de misericórdia. Mas na língua grega existe uma distinção que não se encontra no português. O primeiro nome ou primeira expressão a ser dita tem primazia sobre o segundo. De tal forma que, se você observar o livro de Atos, por exemplo, coloca a liderança de Barnabé, ou afirmar Barnabé e Paulo, nessa sequência num texto. Quando depois há uma inversão colocando Paulo em primeiro lugar e Barnabé em segundo. Isso significa que Paulo agora tomou a primazia de Barnabé. A mesma ideia se encontra nesse texto. Não é que obras de misericórdia não sejam importantes. Elas devem sim caminhar junto com a pregação do reino de Deus. Mas a pregação por Jesus é prioridade. Primeiro você prega, primeiro você coloca isso como mais importante, e depois você age com obras de misericórdia. Mas com Jesus você não vê ele só pregando. Ele sempre está agindo com misericórdia, em conformidade inclusive com esse próprio texto. Como nós aplicamos essa pequena porção, gente? Rapidamente, eu creio que podemos utilizar a questão da imitação mais uma vez. Não imitar os discípulos, agora desesperados, procurando o Senhor Jesus de maneira agoniante, errada, mas imitar o nosso Senhor Jesus, especialmente no que tange às suas práticas devocionais. Em primeiro lugar, você vê Jesus orando, tão ocupado que era, com tanta gente ao redor dele. Jesus arruma um tempo para orar. Será que você se considera tão ocupado que não consegue orar? Será que você se acha tão ocupado que não consegue pregar sobre o reino de Deus? Eu não sei. Eu sei que se você está ocupado demais, você está ocupado demais. Isso é uma certeza. Mas o fato é que precisamos orar diariamente pelo Senhor, com o Senhor, pelo Senhor. De fato, é importante a oração, porque Cristo, aquele que era santo, inculpável, sem mácula, fez isso. Quanto mais nós, pecadores, cheios de falhas por todos os lados, precisamos também orar. Precisamos orar de fato. Mas não somente imite Jesus em respeito à oração, imite-o em referência à pregação também. Atue com obras de misericórdia. Faça isso imitando o Senhor Jesus. Eu não me refiro somente a dar uma esmola ao irmãozinho que está no semáforo de João Pessoa, da Epitácio Pessoa. Eu não me refiro somente a dar de comer a alguém que está no meio da rua necessitado. Faça mais do que isso. Se importe de fato com o órfão, adote. Se importe de fato com as viúvas, acompanhe elas, seja uma companhia. Promova, você que é empresário, capacitação de profissionais que podem gerar emprego para pessoas em comunidades específicas. Atue com obras de misericórdia, isso é muito importante.
Mas não esqueça a pregação do Evangelho pelo amor de Deus. Pregue sobre a eternidade para as pessoas. Pregue sobre o Cristo que morreu por elas na cruz do Calvário. Porque o alívio eterno elas só terão por meio da pregação. Não terão através de um copo de água ou um prato de comida, por mais importantes que sejam. Deles o pão da vida. Deles a água que é Jesus Cristo eternamente em nossos corações. E assim eles estarão satisfeitos de verdade. Em segundo lugar, gente, uma aplicação que eu acho muito relevante para os dias de hoje. Essa é muito relevante. Cuidado. Cuidado com a imagem que o mundo passa de Jesus. Muito cuidado com o que você escuta de Jesus fora dessas quatro paredes. Porque Jesus é muito mais do que algumas pessoas estão falando por aí. Jesus é muito mais do que um grande mestre da ética, um grande exemplo a ser seguido, como afirmam alguns filósofos, como afirma um Leandro Carnal da vida. Ele é Deus. Jesus é muito mais do que alguém que somente se importa com os pobres, como afirmam alguns comunistas. Ele é Deus. Jesus é muito mais do que um mero conservador preso em pequenas leis rigorosas e morais. Cristo é Deus. Cristo é muito mais do que os neopentecostais pensam, um pequeno provedor de bênçãos que pode ser de fato enganado. Cristo é Deus. Portanto, cuidado com a imagem que o mundo está passando de Jesus. Nós não devemos somente admirá-lo como fazem esses grupos, ou partes desses grupos. Nós o adoramos. Ele é Deus eterno, feito em carne, que morreu em nosso lugar. E essa imagem que nós devemos ter em nossos corações. Portanto, olhe para Cristo e não veja de maneira limitada, nem tente limitar Ele de forma nenhuma, mas observe a beleza da glória de Deus no seu próprio Filho, revelando a sua presença e o seu aconchego para nós. Por fim, gente, vemos que Jesus é poderoso por meio do seu cumprimento à lei, versos 40 ao 45. Nós temos agora uma mudança de contexto. Uma nova história seria contada, um novo episódio. Uma cura, mais uma cura. O Evangelho de Marcos narra várias curas do Senhor Jesus, mas uma se destaca em específico. Essa aqui é muito famosa, a cura de um leproso. Mas antes de entrar no texto e começar a expô-lo, eu acho que precisamos dar uma pausa e tentar voltar no tempo para entender o que era ser um leproso há 2000 anos atrás. A palavra lepra, no grego, na verdade, pode significar vários tipos de doenças de pele, as quais eram, há 2000 anos atrás, consideradas contagiosas, doenças que poderiam passar de uma pessoa para outra. De tal forma que, para se proteger disso, o povo de Deus criou um acampamento, uma cidade longe de onde eles moravam, para que todos os leprosos vivessem lá e não se aproximassem do restante do povo. Queriam se proteger da doença, mas também queriam se proteger religiosamente, pois entendiam que os leprosos eram impuros, não podiam estar junto deles. Se você tocasse num leproso, se um leproso tocasse em você, você ficava impuro e não podia cultuar a Deus dentro de um contexto judaico. Estava perdido, marginalizado geograficamente, marginalizados religiosamente e também marginalizados socialmente. Observe o que diz o texto de Levítico, capítulo de número 13, verso 45 e 46. Nos diz o seguinte, que quem ficar leproso usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro, sempre que se aproximar de alguém. Ficará impuro enquanto tiver a doença, viverá separado fora do acampamento. Era algo bem rigoroso. Às vezes parece até cômico, pessoa descabelada, com a roupa rasgada, tendo que gritar quando chegasse perto de alguém. Mas imagine você, sempre que se aproximar de alguém, ter que gritar: estou impuro, estou sujo, não se aproxime de mim.
10 ou 5 metros, não sei ao certo. Você teria que gritar isso para as pessoas tomarem cuidado com a sua presença. Você era perigoso, você era um sujo, descabelado. Estava longe do povo de Deus, estava longe do templo de Deus, estava longe da sua própria família. O historiador judeu Flávio Joséfo diz que esses homens eram mortos, eram homens bomba, mortos vivos. Tinham um prazo de validade muito ruim, totalmente desprezados. Mas agora que você já sabe o que é ser um leproso, há 2000 anos atrás, vamos ao texto, que diz que um leproso aproximou-se de Jesus. Essa é uma cena muito rara, porque ele não deveria estar fora do seu acampamento. E se de fato ele era obediente à lei, ele gritou para Jesus: sou impuro, estou sujo, todo descabelado, com a roupa rasgada, cheio de problema na sua pele, não se aproxime de mim. Foi ao encontro do Senhor e suplicou de joelhos, talvez sua última oportunidade, talvez a chance da sua vida. Uma das palavras mais belas de todas as Escrituras. Ele diz no verso de número 40, parte B: se quiseres, podes purificar-me. Estou lascado, Jesus, não tenho para onde ir, não posso cultuar a Deus, não posso estar com minha família, mas eu sei que se quiseres, eu posso ser purificado. O homem não coloca de forma nenhuma uma limitação no poder de Jesus, apenas condiciona algo em relação à sua vontade. Se quiseres, tu podes purificar-me. E no verso seguinte, a resposta de Jesus é nos mostrada de maneira bem forte. Ele, cheio de compaixão, cheio de amor, sem se importar com os padrões rigorosos da sua época acerca de impureza, Jesus quebra, viola todas essas besteiras e vai ao encontro do pecador. O que Jesus faz? Estende a sua mão de graça, toca essa mão de graça na ferida do leproso, talvez o primeiro toque em décadas, em anos. E o que acontece é que o homem tem a sua vida restaurada. Quero de Jesus, eu me importo, eu amo você. Jesus toca na ferida do leproso e imediatamente o texto nos diz que a lepra o deixou e ele foi purificado. Não houve resistência, não houve obstáculos. O poder de Jesus foi rápido, um simples toque de graça, uma vontade clara de purificar o pecador, e este foi restaurado. A lepra o deixou, é verdade, mas no verso seguinte, 43, Jesus manda ele embora, o despede, com uma severa advertência. Perceba, Jesus não está dando um mero conselho para o rapaz, Jesus não está dando aqui uma sugestão para ele, é uma advertência, uma ordem severa, extremamente importante. Quais são as palavras de Cristo? Ele diz o seguinte: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. O que de fato Jesus está dizendo aqui? Ele está comunicando para esse rapaz: cumpra a lei. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Não dê ouvidos a quem está dizendo por aí que os 10 mandamentos não valem, que o Antigo Testamento não é palavra de Deus, ou que de alguma forma é inferior ao Novo Testamento. Cristo veio cumprir a lei. O que estava descrito aqui é fato, colocado no Pentateuco. Quando alguém era curado, devia se dirigir ao sacerdote para ele mostrar de fato se estava ou não curado, e então fazer um sacrifício de agradecimento pelo que Deus fez por ele. Por isso Jesus termina dizendo: para servir de testemunho, que foi Deus quem fez tudo isso por você. Será se esse homem obedeceu às palavras do Senhor Jesus? Não. Jesus é o perfeito cumpridor da lei. Os seres humanos não são. O verso seguinte nos diz que ele, porém, saiu e começou a tornar público
o fato, espalhando a notícia. Em decorrência disso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, estava sendo conhecido e mais conhecido. Não sei se totalmente como um pregador, mas estava famoso, especialmente na Galileia. Então Jesus tomou uma atitude: vou ficar fora das cidades, em lugares solitários, sem muita gente. Quem sabe aqui as coisas possam acontecer melhor. Mas isso não adiantou. Todavia, contraste, assim mesmo vinha ele gente de todas as partes. O povo continuava a procurar o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, novamente enfatizando, nós todos precisamos de um toque de graça do Senhor. Todos precisamos de uma cura. Não pense que essas curas que aconteceram no Evangelho segundo Marcos estão aqui por acaso. Elas querem comunicar uma grande mensagem. Um homem por nome de Kent Hughes comenta o seguinte acerca das curas, dos milagres que acontecem no Evangelho. A cura do cego retrata a sua iluminação para corações escurecidos, uma obra de Cristo. O acalmar da tempestade fala do seu poder de trazer paz aos corações problemáticos. A ressurreição de um morto proclama o seu poder de dar vida. A alimentação dos 5.000 comunica o fato de que ele é o pão da vida. Meus irmãos, por que esse milagre do leproso está aqui na Bíblia? Dentre outras coisas, é porque nós também estamos doentes. Nós também somos leprosos espirituais. Nós adquirimos uma doença herdada desde o relato de Gênesis, com nossos pais, Adão e Eva. O pecado que foi passado de geração a geração e hoje encontra-se em nosso coração. Por causa do pecado, nós somos afastados do povo de Deus, vivendo em lugares estranhos à sua presença. Por causa do pecado, vivemos afastados dos princípios do reino, impuros, sujos, em direção à condenação eterna. Estamos doentes, e a humanidade como um todo geme dentro do coração: se quiseres, podes purificar-me. Tu és a nossa única esperança. Cansamos pela força do nosso braço, não conseguimos com as nossas regras e valores, mas eis que o Cristo, o Filho de Deus, ao ver o desespero, o caminho terrível que nos aguardava, nos recebeu de braços abertos na cruz do Calvário, gritando aos nossos corações: eu quero, eu me importo, eu amo você. Cristo morre na cruz do Calvário para purificar nosso coração dos nossos pecados. Essa é a grande obra do Senhor Jesus. A boa notícia de Jesus não é o que nós fazemos por Ele, não é a nossa súplica, a nossa oração, não é a gente ficar de joelho, mas é Ele ficar com o corpo todo aberto na cruz, aguardando a nossa vinda, para viver eternamente com o seu próprio Pai. Por fim, gente, saibamos que essa é a nossa grande tarefa. Entendendo o que Cristo fez por nós na obra de graça, não somente aqui em João Pessoa, mas também em Mamanguape, em Joinville, em Guiné-Bissau, em Serra Branca. Se nós somos purificados por Cristo, nós vamos sair pelos 4 cantos do mundo gritando: estou limpo, estou limpo. E o remédio que me fez isso foi o Evangelho de Jesus. Nero, depois de sua história cercada de maldade e de polêmica, Nero resolveu tirar sua própria vida em 68 depois de Cristo. Um homem louco, mau, de fato. Sua morte é estudada até os dias de hoje nos livros de história. É verdade. Mas 35 anos antes, haveria outra morte que também é muito estudada nos dias de hoje. Jesus Cristo também teve a sua vida tirada, mas para espalhar o bem entre as nações, a vida entre as nações.
inclusive dentro do palácio de Roma. Há um pequeno versículo que por vezes é esquecido ou passa batido por a gente, em Filipenses capítulo 4, verso de número 22, quando Paulo afirma que os santos da casa de César saúdam os irmãos na fé, porque o evangelho é poderoso para alcançar neros, e o evangelho é poderoso para alcançar leprosos, o evangelho é para todos, de tal forma que nós vemos o que Cristo fez, e o que Ele fez por nós resulta no serviço para as pessoas. Meus queridos irmãos, Cristo não era um leproso, mas tomou sobre si as nossas enfermidades. Cristo não era um pecador, mas se fez pecado por nós. Cristo nunca nos abandona, mas foi abandonado na cruz do Calvário. Morreu por amor a nós, morreu por amor até o fim, e sua morte é marcante na história, mas ela não se compara com as outras mortes, porque o evangelho não termina na morte de Cristo. A história de Jesus não termina numa morte como termina a de Nero. Antes, o grande poder de Deus, como Paulo afirma aos Efésios, foi exercido em Cristo, ressuscitando dos mortos e o fazendo assentar à destra de Deus. Os poderosos de hoje em dia não o entendem. Os rebeldes o ridicularizam, a cultura o rejeita. Mas para nós que respiramos o aroma perfeito de Cristo, Ele é o Filho de Deus, poderoso para salvar e nos sustentar até o final. Vamos fazer uma oração? Senhor bendito, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, cheios de falhas, cheios de fragilidade, Senhor, mas confiamos no Teu toque, Pai. Confiamos que o Senhor nos ama, que o Senhor se importa conosco, que o Senhor quer de fato nos salvar. Te rogamos, Senhor, por aqueles que estão cansados na caminhada. Te rogamos que o Senhor o toque, ó Pai, os toque com seu amor, com a sua palavra. Dê graça, Senhor, àqueles que estão passando por dificuldades, ó Deus. Nós sofremos junto com eles. Nós te pedimos, por favor, Senhor, nos purifica diariamente, mediante a Tua palavra, mediante a oração, mediante a comunhão com os irmãos. Meu Deus, por favor, Senhor, nos faz lembrar de quem Tu és verdadeiramente. Não um ser limitado e pequeno, mas perfeito, soberano, majestoso, poderoso. Tu és a coisa mais alta que nós podemos pensar, Senhor. E como podemos limitar com meras palavras? Te pedimos, ó Pai, que a Tua graça nos sustente em nossa vida. Que o Senhor nos cure das nossas enfermidades. Que o Senhor nos sustente em nossas dificuldades. Que o Senhor nos dê força a pregar o Teu Evangelho, a agir com misericórdia, e tudo isso para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, toma conta da nossa igreja, onde quer que ela esteja, especialmente no nosso país. Tem misericórdia de nós, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.